Bom dia! Cadê meu pessoal? Bom dia, gente! Segunda-feira, fevereiro, daqui a pouco é carnaval. Vamos estudar. Essa minha franja tá demais. Oi, Tito! Tatá, tudo bem, Flor? Tatá Pacheco, assim tá ótimo. Bom dia, Jerônimo. Charlie, bem-vindo. Oi, gente, vão se acomodando. Vamos ficar aqui 1 hora conversando sobre texto e memorização de texto, tá? Oi, Tito fala das Islas Canárias, verdade? Bom dia, Charlie, bem-vindo. Danilo, tá sempre aqui. Bom dia. Tá bom pra vocês o áudio? Eu tô na minha varanda, pode ser que tenha barulho externo. Isso. Pode ser que tenha barulho externo. Tá ok pra vocês? Até trouxe o microfonezinho. Se precisar eu coloco, tá? Vamos chegando, bonitinhos. Se acomodem. Pra quem não aprendeu ainda a fazer memorização de texto comigo, é legal que vocês peguem um caderno, tá? Porque vocês vão anotar algumas coisas ou então vão pegar de cabeça. Mas preparem aí um caderninho de anotações, porque eu vou dar aula para vocês. A mesma aula que eu dou para os meus alunos, ok? Sobre memorização de texto. Tá bom? Só que nesse tempinho que a gente está aqui. Ótimo, Danilo. SOS, áudio bom, um cachorrinho, mas tá bom. É a vizinhança. Ai... Tá chovendo um pouquinho aqui no Rio, não para de chover. Mas tá agradável. Vamos lá, corações. Seguinte. Eu vou falar sobre texto porque é uma aflição dos atores. Senhorita Ivanka, bem-vinda. A Morena tá aqui. O texto, gente, é um sofrimento para os atores. Tem gente que me procura e fala: ai, eu não consigo decorar texto, eu tenho problema com texto, é o meu maior pesadelo. Eu tenho um aluno assim, que conversou comigo no começo e depois ele veio me dizer que estava conseguindo, que deu certo. E ficou muito feliz. O Estácio é um que eu estou lembrando. E isso trava a pessoa. Isso trava porque você fica preocupado com o que não é para ficar preocupado. O que atrapalha a nossa atuação? O medo. O medo. Então eu tenho medo de não saber dizer meu texto. Eu tenho medo de não entregar o que me pedem. Então eu penso demais sobre isso. Eu me preocupo além do necessário com isso. E tem uma outra questão. Oi, Laura, Negratriz, Cris de Paulo. Bem-vindas. Jones Malfitano, bem-vindo. Então, tem tanta aflição por causa do texto, o texto. Por quê? Porque a gente está acostumado a entender que a cena é o texto. Oi, boa tarde, querida. A gente está acostumado a acreditar que cena é sinônimo de texto. E não é. Certo? Robério, bem-vindo. Então, quando a gente tem essa ideia, é o que nos faz dizer, por exemplo, eu vou fazer uma cena, mas eu só tenho uma fala. Eu tenho uma falinha tão pequenininha. Eu só tinha 2 falas. Quando eu fui ver, cortaram minhas falas. Atuar não é falar. Certo? Atuar não é falar. Atuar é agir. Agir dentro da circunstância do personagem. Então, o meu estudo e a minha preocupação não é só no texto, não são as palavras que eu vou dizer.
Então, o que eu vejo muito? Atores que pegam o texto e tem uma preocupação em decorar perfeitamente o texto. E aí, na hora que vão decorar, então, aí eles já marcam como vão dizer aquelas falas. Fazem uma partitura emocional da cena. Já prevêem que emoções eu vou ter aqui, depois que emoções eu vou ter ali. E não é sobre isso, gente. Um ator em cena, Cacau, bom dia, querida, Jailma, Emílio, bem-vindos. Boa tarde já, né? Acabou de virar. Elisa. Então, tem uma preocupação exagerada com as falas, porque a gente acha que são as falas e o texto que são o nosso trabalho, entendeu? Aí a gente olha pra lá e não, agora é a minha fala. Eu tô só preocupada com a minha fala, com o tom que eu vou usar e se eu vou acertar ou não. E isso faz com que eu esteja apenas me olhando e vigiando o meu próprio trabalho. É a mesma coisa, tá? Sempre cai no mesmo erro. Como eu amo e aprendo com as suas lives, meu Deus, obrigada. Ai, Vini! Delícia! Bem-vindo, querido, sempre. Mariana. Peter ou Peter. Então, não é decorar, é entender que o texto flui, exatamente. Então, parte daí. A cena é a circunstância da personagem. O que é isso? Primeiro, eu tendo fala ou não tendo fala, não interessa. Eu vou ter que fazer o mesmo estudo. Eu vou ter que entender o que a minha personagem está fazendo nessa circunstância. Que circunstância é essa? Onde é que eu estou? Com quem eu estou? Quais são as minhas relações com as pessoas? O que eu estou fazendo aqui? E eu sempre faço isso em primeira pessoa. Como assim, professora? É assim. Então, primeiro, o texto não é a cena, ok? A cena é a circunstância. Segundo, eu não posso olhar para o meu texto e enxergá-lo realizado, porque aí eu vou já definir, conduzir o meu trabalho para uma coisa só e vou marcar aquele texto para um jeito que eu acho que é. Então, o texto não é assim que se lida com o texto, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, como é que se lida com o texto e como é que eu memorizo esse texto? Então, peguem caderninho de anotações, já falei aqui para quem estava um pouquinho antes, peguem caderninho porque eu vou ensinar uma técnica para memorizar texto, certo? Aproveita e compartilha a live com quem vocês quiserem, chamem os amigos, porque eu não vou salvar, não é a ideia. Essa live é para quem está aqui nesse encontro com a gente, único, tá? E são aulas. Então, vamos nessa! Eu pego o texto. Toda cena começa num texto, num papel, num roteiro. Todo mundo tem esse roteiro. Todo mundo da equipe vai ter esse roteiro. Seja teatro, publicidade, cinema, o que for. Eu preciso de um roteiro. Esse roteiro, ou texto, ele traz para mim a história. Então eu tenho só que me preocupar em entender essa história. Certo? Sem nem me colocar no lugar do personagem ainda. Eu tenho que entender, conhecer, ter clareza sobre do que essa história trata. Tá? Eu vou ler esse roteiro e esse texto como uma leitora que está lendo um romance, que está lendo um livro. E aí, depois que eu faço isso, aí eu vou começar a brincar. A minha brincadeira é
criar o mundo da minha personagem. A partir das informações que tem no texto, eu vou começar a definir a vida dessa personagem. Não interessa quantas falas ela tenha, ok? Eu vou começar a... Se o texto me dá informação de rotina, o que ela faz da vida, quais são as relações, esse texto vai me dizer. Mas tem horas que vocês pegam o texto e não tem nada disso. Por exemplo, um monólogo. Se eu pegar o meu monólogo, ele é só um monólogo. Aquilo ali é uma fatia, um pedacinho de um texto maior, de uma coisa que vem antes. Então, o monólogo sempre é um pedaço de um diálogo. É um texto que eu estou pegando ali que já está dentro de uma história. Só que se eu recebo só aquele textinho ali, eu não sei qual é a história. Então, se sou eu que vou fazer aquele monólogo, eu vou inventar essa história. Certo? Para justificar que eu fale aquilo. Então, não é sobre pegar o texto, decorar o texto e falar o texto. É sobre entender essa personagem, a circunstância de vida dela e defendê-la. Isso é cena. Entender o meu personagem e agir conforme ele age. Certo? Atuar é agir. Para que eu possa agir, eu tenho que saber por que eu estou agindo. Esse porquê vai estar no meu estudo, nas informações que o texto me dá, e se ele não me der, eu invento. Certo? Então eu tenho que saber sempre o que eu estou fazendo aqui. Tenho que criar uma história. E essa história precisa necessariamente ser em primeira pessoa. Então eu não vou dizer, porque a minha personagem é terceira pessoa, ela. Eu não posso dizer, ela é uma pessoa muito nervosa. Já comecei a lascar tudo, porque eu estou botando adjetivo. Então eu não defino personagem por adjetivo. Eu não vou estudar o meu texto por adjetivo, porque isso não me ajuda em nada. Se eu tiver informações como adjetivos, eles vão me levar a caricaturas desses adjetivos, através do que eu acho que é uma pessoa nervosa. Na verdade, eu preciso entender dentro da história por que a minha personagem fica nervosa. E eu esqueço esse tal de nervosa e vou me preocupar só em resolver o problema dela. O que deixa a personagem nervosa é que ela tem um problema e que ela está angustiada e que ela tem que resolver alguma coisa. É isso que eu tenho que ter na cabeça. Então lembre-se sempre, quando a gente está em cena, a gente não pode pensar como ator. Quando a gente está em cena, a gente tem que pensar como personagem. Então essa construção do mundo do personagem, do pensamento do personagem, começa na leitura do texto. Certo? Então é o ponto de partida para todas as pessoas que vão construir uma obra. Para o ator também. Só que eu já começo nesse texto a me colocar no lugar dessa personagem. Então eu não digo ela, eu digo eu. Eu não digo ela saiu para comprar pão. Não, eu digo eu saí para comprar pão. Quando eu começo a dizer em primeira pessoa eu saí para comprar pão, eu já estou me vendo na situação. Eu sou a personagem. Eu irei performar nessa personagem. Então, eu fui à padaria comprar pão. Quando eu digo isso, eu começo a visualizar essa situação. Então, eu preciso pensar. O que o texto me diz? Minha personagem está indo comprar pão e ela fala algumas coisas. Aí dá para sacar mais ou menos por que ela está indo comprar pão. Se ela está indo só porque ela está a fim de comer um pãozinho francês, é um motivo. Ok. Mas se ela está indo comprar pão porque ela está incomodada com uma pessoa que chegou na casa dela, uma visita, aí ela fala, estou indo comprar pão. É outro motivo. Ela vai dizer a mesma fala.
Tô indo comprar pão. Só que as razões é o que interessa pra gente. Informações úteis pro ator são essas. Eu estou indo comprar pão. Por quê? Isso é estudar uma cena. Isso é estudar um personagem. E eu começo a pensar. Eu entendi que eu tô saindo de casa para comprar pão porque é uma desculpa que eu não quero encontrar com essa pessoa. Eu estou incomodada com essa pessoa que chegou. Então, na minha cabeça, o que eu vou criar? Se o texto está dizendo, em algum momento deixa claro que eu quero fugir dessa pessoa, eu já tenho essa informação do texto. O que eu tenho que fazer? Começar a criar justificativas para não querer encontrar com essa pessoa. Tudo que o texto não me dá, eu invento. Eu crio para me dar base, para poder dizer essa cena, dizer esse texto, atuar esta cena. Ó, avião. Então começa daí. Quando eu olho para o texto, eu jamais posso já começar a decorar esse texto, que é o que a maioria dos atores faz. Não é para fazer isso. A última coisa que eu faço é decorar o meu texto. A última. Primeira coisa é estudar esse texto, entender. Entendi? Comecei a criar uma história em primeira pessoa, me vendo na posição do personagem que viveu aquilo. Então eu preciso construir um passado para mim, dentro daquela história. A gente se prepara construindo um passado, conhecendo o que me trouxe até aqui, não o futuro. Certo? Se eu pegar o texto e começar a decorar, sem saber nem de onde é que vem, o que é aquilo, ela tá com raiva. Ela vai na padaria comprar pão, então tá. É uma coisa muito descolada de uma pessoa que está dentro da situação. É algo que é artificial e que vai ser colocado através de uma ideia que você tem do que como ela fala, e não vai chegar em ninguém porque você não está conectado. Não está dentro da história. Você precisa ser a pessoa dessa história, ter clareza sobre isso. Certo? Então, retomando. Oi, Gilson, Montenegro Luiz, Lívia de Souza, Evandro Vitor, Artística, Si Marquesa. Bem-vindos! Então, retomando, o que eu preciso fazer? Quando eu pego o texto, primeiro eu vou ler para entender. Resistam à vontade de projetar como você vai interpretar. Não tá na hora disso. Você só tem que saber, ok? Stanislavski diz, no vocabulário do ator, saber é sinônimo de sentir. Não é da nossa conta que emoção eu terei. Presta atenção. Não é sobre emoção, é sobre informação. Eu preciso saber da vida dessa personagem, tudo que o texto me oferece. Se ele não me oferece, eu vou criar. Tudo que eu criar vai ser em primeira pessoa. Quando eu me vejo no lugar dessa personagem, eu começo a visualizar as coisas, a vida dela. Então a gente entra em contato com informações concretas, com fatos de vida, o que o Meisner chama de específico. Eu preciso ser específica, tá? Então, por exemplo, lembrando uma situação agora semana passada, eu tô com uma turma que eles estão trabalhando os monólogos, tá? Então tem um dos monólogos que é um cara que trabalha no aeroporto, que tá muito legal, que é o Felipe que tá fazendo. Trabalha no aeroporto e ele tem ali, ele construiu a história, né? São meus alunos, estão passando pelo processo de aprender a construir essa história do personagem. E ele construiu, ficou legal e tal. Só que ainda estava pouco específico. Por exemplo, esse personagem dele era tipo um policial de um aeroporto que estava ali
lidando com uma situação. Aí tá, você tá lidando com essa situação, beleza. Como é que é seu emprego? Ah, eu trabalho no aeroporto. Fazendo o quê? Qual é a sua rotina? O que é que você tem que fazer? Ah, tá. Vou procurar saber. Isso. Você precisa ter clareza. Clareza é ter especificidade, é ter detalhe, é conseguir se ver naquela vida. Então eu preciso entender a dinâmica de vida desse personagem, o que ele faz, por que ele faz. E aí, tipo, é necessário ser específico ao ponto de saber até quanto é que você ganha. Ah, tá. Então você vai... você é corrupto, né? Então você é corrupto por quê? Não porque eu ganho pouco. Pouco quanto? Pouco quanto? Quanto é sua vida? Onde é que você mora? Você é casado, não é casado? Tem filho, não tem filho? O que é que você faz? Você vai pro trabalho de ônibus, de Uber, de carro? Qual é seu carro? Entendeu? Tipo, eu preciso me ver nessa história. Então, quando a gente olha para o personagem, para a cena, para a situação e diz, é um policial que trabalha no aeroporto. Gente, vocês vão fazer caricaturas disso, entenderam? Vocês não vão conseguir ver uma vida mais preenchida, vai ficar numa coisa meio vaga. Então, ser específico é necessário e é nesse momento que a gente é específico, na hora de entender essa história. Então, isso se chama fazer estudo de cena, em inglês chamado de scene study. Então, todo mundo faz isso, não é só mais, né? Todos os professores, os mais modernos, né? Ensinam a fazer estudo de cena. Não existe não existe grupo de atores que não saiba fazer estudo de cena, pelo menos fora do Brasil. No Brasil, o que a gente tem é leitura de mesa, alguma discussão ali. Nem todo mundo tem o conceito de estudo de cena. É quando a gente cria. É quando a gente tá preenchendo a cabeça de informação. E também de imaginação. Eu começo a imaginar essa vida. Imaginar é criar imagens. Eu não consigo criar imagens com informações vagas. Eu só consigo criar imagens com informações específicas. Então, quando eu sei que o meu trabalho me leva a ter uma rotina em que eu tenho que chegar às 7 da manhã, eu fico até às 4 da tarde, esse é meu turno. Eu tenho que chegar, eu estaciono em tal lugar, depois eu vou para o meu posto. Nesse meu posto eu tenho a função de ficar sentado ali e a esteira começa a passar. Eu trabalho na frente de uma tela de computador, de raio-x, onde as malas vão passando e eu consigo ver as coisas que estão passando ali. Entendem? Então, nesse momento, sendo específico assim, eu me vejo já na ação desse personagem, na vida desse personagem. Eu preciso me ver nessa vida. E eu preciso imaginar com especificidade para poder realmente ver na minha cabeça essas coisas. Certo? Então, Mágina ensina a gente a ser específico. Beleza? Beleza até aqui? Neto, Lena, Alexandre Marinho, obrigada pelas palmas, queridos. Júlio Carvalho, Vinícius, bem-vindos. Então, gente, eu preciso entender essa história. Eu preciso me ver dentro dessa história. Isso é o mais importante. Isto é o mais importante. Não é o texto. Você já começa a entender tanto dessa circunstância que você é capaz de improvisar o seu texto. Porque você sabe o que você está fazendo ali, tudo que aconteceu, que te trouxe até esse momento. Certo? Então, se eu tenho um monólogo em que eu não quero encontrar com uma pessoa que está na minha casa e eu digo, vou comprar pão, o que eu tenho que criar na minha cabeça? O que aconteceu com essa pessoa? É sobre o passado. O que aconteceu com essa pessoa? E eu? Por que eu não quero encontrar com ela? O que aconteceu da última vez? Mas é ser específico. Então, vamos supor que a gente brigou. Que é uma pessoa com quem eu tive uma amizade durante um tempo e a gente brigou e essa pessoa me disse coisas desagradáveis. Ainda tá pouco específico, entendem?
Tô falando vocês primeiro sobre especificidades para poder ajudar a minha imaginação a ver e a entender essa situação. Pensem sempre, o personagem é uma pessoa, então ele opera e funciona como agente. Então, se eu tô na vida e chega uma pessoa e eu não quero encontrar com ela, eu sei por quê. Então, a minha personagem também tem que saber por quê. Eu construo toda uma história e um passado para minha personagem até o momento presente. Então, eu tenho que saber o que aconteceu relacionado a essa cena e eu vou criar também um momento anterior, tipo, o que me trouxe até aqui agora. Então, é o momento justamente anterior. Então, eu tenho aí o dado do passado do personagem, que sou eu, sempre abordando em primeira pessoa. Eu tinha esse cara como amigo, aí um tempo aí a gente se conheceu na faculdade, a gente fez... Qual faculdade? Ah, a gente fez odontologia. Ah, tá, odontologia, beleza. E eu não terminei, eu abandonei o curso de odontologia. E, na verdade, houve uma questão na faculdade, quando eu estava para entregar o trabalho, e foi esse cara que me prejudicou, tô inventando. E aí, ele chega no meu lugar, no espaço que eu tô, então eu tenho essa questão, eu tenho uma mágoa, eu tenho uma perda, eu tenho uma frustração, e eu culpo essa pessoa. Pra minha personagem, eu tenho razão. Eu tenho razão. Então, sempre que eu penso na história em primeira pessoa, eu defendo a minha personagem. Por mais que ela seja a pessoa mais cruel do mundo, ok? Nós não julgamos o personagem, nós o defendemos. Então, eu preciso entender por que eu tô saindo fora para ir pra padaria. Já justifiquei, já entendi. E aí eu pego e digo, tô indo comprar pão. Essa é a minha única fala, vamos supor. Preciso ir na padaria. E saio. O que me leva a dizer é a chegada da pessoa, eu lembrar de tudo que aconteceu, porque como eu construí, eu lembro. E eu naturalmente vou dizer no tom certo. Preciso ir à padaria. E vou embora. Então, quando eu decoro um texto, eu não decoro como eu falo. Eu decoro apenas o que eu falo. Tá? Antes eu faço todo esse estudo, entendo tudo que está acontecendo, eu sei por que eu falo o que eu falo. Entenderam? Essa é a primeira parte da memorização. Faz parte do meu trabalho, primeiro estudar, primeiro conhecer, primeiro levantar informações. Quando eu tenho essas informações, eu vou saber agir. Agora, eu só preciso decorar o meu texto. Certo? Aê! Monte Cristo, que nome lindo! Magda! Lucas Santorini. Abel. Tá adorando? Obrigada, querida. Santiago. Nome lindo também, Santiago. Então, o trabalho da gente não é de ser repetidor de palavras. Não, amor. O trabalho da gente é muito mais. O trabalho da gente é viver um personagem. O texto são só palavras. Essas palavras que estão lá no texto, elas vão me dar informação quando eu estou estudando, beleza? Tendo todas essas informações, tendo imaginado a minha situação, tendo compreendido o meu momento, o meu agora, eu vou saber agir. E se eu precisar, mesmo sem memorizar o meu texto, eu vou saber improvisar. Porque eu sei o que eu quero, por que eu quero e o que está acontecendo. O principal é clareza. E isso não está nas palavras que você diz, está na sua cabeça. Você criou um passado, você criou circunstâncias para você chegar até esse momento e dizer o que você diz, certo? Au! Vou derrubar um negócio aqui, peraí. Help! I need somebody. Help! Tomar um café. Amor de Gabi, tá aqui!
Minhas unhas não estão decentes hoje. Vou ter que ajeitar. Vixe, meu café esfriou. Então, depois que eu sei de tudo, eu não importa como eu vou dizer, tá? O meu momento agora é de decorar, memorizar. Eu já estudei, eu já entendi, eu já sei o que eu tô fazendo aqui. Só me falta saber as palavras que eu vou dizer, tá? Então, no meu estudo, a última coisa que eu faço é decorar o meu texto. Se soltarem vocês numa cena, mesmo sem vocês decorarem o texto, tendo feito um estudo, vocês estão safos. Vocês estão seguros. Vocês vão saber reagir, agir, sem necessidade de ter um texto. Ai, o texto! Não solta o meu texto! Se pendurando no texto, entendeu? Como se o texto fosse tudo. Meu amor, você é uma pessoa completa, inteira, profunda, com pensamentos, com medos, com angústias, com sonhos. Nossos personagens são isso, são pessoas. Não são robôs que repetem palavras. Ok? Então, eu estudo da minha maneira o meu personagem. Aquele personagem eu peguei pra mim. Eu vou fazer esse personagem assim. Dentro das informações todas que me deram, das exigências, das orientações, de não sei o que lá, do texto, perere, tudo isso, beleza. Peguei, entendi. Incorporei, tá, entendi. Por que ela fala isso aqui? Não, ela tá se referindo a uma festa que aconteceu e que a outra fulaninha saiu da festa sem falar nada, que ela ficou meio achando estranha, desconfiada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, imaginar essa festa, imaginar a fulaninha, entender como foi aquela história do meu ponto de vista, né? Personagem é ponto de vista. Então, eu vou criar essa história do meu ponto de vista. Quando eu vou dizer isso, eu sei do que eu estou falando já. Então, o ator treinado, o ator demais, né, sabe agir mesmo sem ter texto, porque ele está preparado, porque ele entende a história, porque ele é o personagem já. Ele já sabe. É que nem na vida, gente. Até o momento presente, eu sei o que aconteceu comigo. Eu só faço o que eu faço porque eu sei por que eu faço, né? Eu tô aqui por uma razão. Eu sei o que aconteceu comigo essa manhã. Eu sei que eu acabei de malhar e vim pra cá e tô aqui. Eu sei o que eu fiz, eu já sei de tudo. E eu sei o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui vou dar uma aula, falar sobre memorização. Então, eu já sei, eu estou preenchida por dentro, eu estou pensando como gente, eu estou humana, eu sou gente, eu sou orgânica, eu tenho fluxo de pensamento, eu processo o que eu vou dizer, eu tenho raciocínio, eu tenho motivos, entende? Eu tenho história. É muito mais profundo, interessante e humano do que eu apenas pegar um texto, decorar o texto e ficar aqui, blá, 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 blá. Ah, agora eu faço cara de feliz. Não, agora eu estou triste. Não, agora... Não é isso, ok? Então, eu já sei de tudo que eu preciso saber. Beleza. Fiz o meu estudo. Tá tudo claro pra mim. Eu sei por que eu tô aqui, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu quero, eu sei quem é essa pessoa com quem eu tô falando, eu sei quem é o cara que entrou na minha casa, que eu não quero papo com ele, que eu vou pra padaria. A padaria é só uma desculpa, eu quero sair fora, que eu não aguento olhar pra cara desse nojento. Isso já tá dentro de mim. Eu não preciso ter um texto pra saber disso. Entenderam? Então eu já sou esta pessoa que tem a sua história e as suas circunstâncias. Mas, né, é presença. Ou seja, estar no momento presente. Quem está no momento presente? O personagem. O ator tá uma loucura.
Se você entrar na cabeça do ator, o ator tá no passado, no presente, no futuro. Ele tá no futuro muito mais, porque ele tá pensando se a cena... Olha, essa franja tá demais. Ele tá muito mais no futuro, porque ele tá pensando o que eu vou fazer, como é que vai ser essa cena, será que tá agradando, será que não tá? Depois eu vou ter que sair daqui, como é que eu vou fazer? Aí, porque o diretor pediu pra fazer isso e aquilo, e tá danado. Aí eu... Gente, é uma esquizofrenia que enlouquece as pessoas, os atores, e não faz bem pra ninguém. Não façam isso. Então, a gente tem que relaxar e se colocar no momento presente sem saber o que vai ser. A gente sabe de algumas coisas que nos são dadas, a gente sabe do nosso texto, mas a gente não pode projetar esse texto, tá? Então, quando eu estudo e me trago até o momento presente, no sentido de que eu sei tudo que aconteceu até aqui. Falou? O que vai sair depois daqui, eu não sei. Não sei como eu vou falar, que emoção eu vou ter, não sei, porque eu não posso saber. Se eu estou pensando como personagem, eu não posso estar no futuro. O personagem não viveu ainda o futuro, ele ainda vai viver, e sou eu. Então eu apenas me disponho, eu me coloco ali aberta para trocar e viver. Então, isso é sempre uma coisa que eu vou construir, que eu vou jogar, que eu vou deixar acontecer. E para isso existe o diretor ou a diretora que vai estar lá de fora dizendo: Fernanda, na verdade eu queria que você tivesse bem mais enjoada com esse cara. Vamos supor, porque diretores podem nos dirigir com adjetivos. Bem mais enjoada. Então aí eu vou fazer os meus ajustes, tá? E agora eu não vou conseguir explicar para vocês sobre isso. Mas o que funciona dentro da gente é pensar como personagem. Sempre pensar como personagem. Então, eu tô concentrada no que eu tô fazendo, alguma pessoa vai chegar, eu vou reagir ao que acontecer, porque eu não posso agir antes de que alguma coisa me provoque. A gente sempre reage, né? A gente tá num movimento e essa mudança de movimento vem como reação de alguma coisa. Não posso antecipar. O cara chega que me lascou no passado, que acabou comigo no passado, eu vou, pronto, aí me afetou, porque eu vi que ele chegou. Tudo no presente. Deixo acontecer sem medo, sem medo, sem medo. O problema é o medo. O medo vem do ego. Medo de errar vem do ego. Ego. Jogue o ego na lata do lixo. Ego não serve pra nada. Ego só serve pra te meter medo. Foda-se se você errar. Lembra? Mas não é a filosofia do foda-se. Eu vou me jogar. Eu tô estudando aqui. Entendi. Beleza. Quando chegar na hora da cena, eu tô aberta. Vai dizer, tá horrível. Ai, tá. Por que tá horrível? Porque você não tá fazendo... Ah, tá, entendi. Não é pessoal, não é comigo, eu só vou. Eu experimento, eu brinco, tá? Então, vamos lá. Agora chegou a hora de falar... Putz, eu só tenho 20 minutos. Pra falar sobre como memorizar. Agora vocês vão anotar. Pega aí o caderninho, ó. Vamos lá. Rubens, Vinícius. IMC Brian. Rosane. Fernanda, estou gravando atualmente. Suas dicas têm sido muito importantes. Obrigado. Que bom, querido ou querida. Que ótimo. Jesus está aqui. Abel. Beijos, amores. Vamos lá. Depois que eu faço todo esse estudo, eu já sei de tanta coisa. Entende? Eu já sei de muita coisa. As palavras só vão completar o que eu já sei. As palavras só vão ser auxiliares no que eu já quero dizer. Se eu sei que esse cara é um filho da puta que acabou comigo no passado, que me sacaneou, eu já tenho um monte de coisa para dizer. O texto que eu vou memorizar, ele só é a cereja do bolo. Entendeu? Esse texto, ele vai só ser uma ajuda para o meu movimento, para a minha intenção, para a questão que eu já tenho. Ok? Então, pega o texto. Quando você vai pegar o texto, qual é o problema? A gente começa a decorar esse texto, são palavras pretas no papel branco. A gente começa a gravar visualmente a posição dessas palavras no papel, correto?
a gente começa a repetir como se fosse uma sequência numérica. 2, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 0, 2, 3, 4, 6, 6, 8, 2. Aí repete. 2, 4, 4, 5, 6. Não é assim. Essa comparação que eu estou fazendo é para que vocês vejam. Palavras não são números. Palavras têm significado. Palavras vêm de algum lugar. E palavras têm pesos diferentes entre elas. Então, se eu pegar o texto inteiro e ficar decorando esse texto chapado, a tendência que eu tenho é de falar duro, é de cristalizar esse texto. É de deixar esse texto... Você vai respirar nos mesmos pontos. Você vai ter uma expectativa de entonação aqui ou ali. Então, o que o Meisner faz? Meisner desconstrói esse texto e diz, a primeira coisa que você vai fazer quando você pega seu texto é reescrevê-lo todo à mão. Primeiro ponto, estão anotando? Memorização de texto. Primeira coisa que você tem que fazer, reescrever o texto à mão, sem pontuação. Tira a pontuação. Tira a vírgula, tira a ponto, tira a exclamação, tira tudo. Sem pontuação. Você vai reescrever esse texto. Tá? Beleza. Agora, o que eu vou ensinar é uma memorização que eu aprendi, que não é demais, né? Mas que tem gente que faz. Eu aprendi quando era pequena com Cristóvão Tadeu. Quem é de João Pessoa, da Paraíba, sabe quem é Cristóvão Tadeu. Ele foi meu diretor, eu trabalhei com Cristóvão há alguns anos. Ele falou, Fernanda, você não precisa decorar o texto todo, você decora por palavra-chave. Como assim? Destaca só as palavras mais importantes, é elas que você tem que decorar, e aí você vai lembrar, são palavras que brilham no meio daquele texto. Por quê? Porque quando eu faço isso, depois foi que eu fui pensar e eu sistematizei essa forma de memorizar. O Cristóvão me disse isso, decora só as palavras mais importantes. E eu sistematizei isso e passei para os meus alunos, que é da seguinte forma. Primeira coisa, reescreve o texto à mão. Segundo, com o texto reescrito, você vai selecionar as palavras-chave. Palavras-chave são palavras que você vai escolher, que você julgar importantes. Então, por exemplo, tem que ir na padaria. Eu só vou marcar padaria. Dali, JPPB, é isso aí. Eu só vou marcar padaria. Eu não preciso decorar. Preciso ir à padaria. Não preciso, gente. Eu só preciso decorar padaria. Aqui é que eu vou falar que eu vou pra padaria. Aí a outra fala, vamos supor que eu passo pelo cara e que eu digo um monte de coisa na cara dele e depois eu vou pra padaria. Esse texto é o meu monólogo que eu vou dizer pra ele e saio fora. Esse texto tem um monte de coisa. Eu não vou decorar o texto todo, tintim por tintim, não. Eu vou escolher que palavras são mais importantes e que carregam de fato o significado. Essas são as palavras-chave. Geralmente são substantivos e verbos. Verbos são palavras que dão informação. Substantivos são palavras que dão informação. Então, são coisas, objetos. O que eu posso usar? O ou a, tipo a varanda, o jarro, a parede, a roupa, o tênis, o café. Isso são substantivos, certo? E verbo, tudo que é ação, enfim, verbo, não sei se é o que é verbo, né? Enfim, então substantivos e verbos, eles dão informação real. Então, como é que a pessoa pensa na vida? Lembrem-se sempre, eu sou uma pessoa, eu não sou um boneco, eu não sou um robô, eu sou uma pessoa. Meu personagem é uma pessoa, meu personagem não é um robô. Eu não sou um robô. Tirem da cabeça que vocês são pessoas que têm que reproduzir coisas perfeitas e fazerem 50 vezes a mesma coisa over and over again, como se vocês pudessem ser uma máquina. Atores não são máquinas, atores não são marionetes, atores são pessoas criativas, imaginativas que estão em movimento. E esse fluxo, esse movimento precisa estar aberto. Então essa forma de memorizar me permite manter esse fluxo. Por quê? Porque como é que eu penso como pessoa na vida?
Se eu tiver que ligar para minha mãe e falar alguma coisa com a minha mãe, eu não vou decorar o texto que eu vou falar com ela, né? Eu vou pensar assim, eu tenho que falar com a minha mãe um negócio do meu irmão. Depois eu tenho que falar com a minha mãe sobre uma viagem, a viagem lá que tem que fazer, que eu tenho que lembrar ela da passagem. Tem que falar alguma coisa da passagem. Avisar para ela que deu problema na passagem. Eu sei o que aconteceu. Fiz o estudo, sei o que aconteceu. Vou falar com a minha mãe, eu decoro o texto para falar com a minha mãe? Não. Eu ligo para minha mãe, aí vou lembrar. Eita, tem que falar com a minha mãe da viagem, da passagem, e tem que falar um negócio do meu irmão. Aí quando eu tô falando com a minha mãe, eu digo, mãe, o negócio do meu irmão, que tem que resolver isso. E aí eu desenvolvo, tá? Então, como é que é o cérebro humano? A gente não decora texto, a gente pensa em coisas. Puf, tuf, tuf. Então, quando você decora por palavra-chave, é essa mesma coisa. Então, eu sei que, padaria. Então, eu já sei assim, tem que ir na padaria. Pronto. E todo o resto que eu vier a dizer depois, eu também vou memorizar por palavras-chave. Então, primeira coisa, reescrever o texto à mão. Verbo é... vocês sabem o que é verbo. Pois é, gente, fica explicando. Ação, verbo é ação. É porque nem tudo é ação. Às vezes é ação interna. Primeira coisa, reescrever o texto à mão. À mão. O processo de escrever à mão já é uma aprendizagem. Segunda coisa, destacar as palavras-chave desse texto. Terceiro, reescrever as palavras-chave numa outra folha. Eu vou pegar uma segunda folha e vou escrever uma sequência de palavras-chave, que são as que eu destaquei. Aí eu vou memorizar o meu texto. Eu vou memorizar o meu texto olhando para a lista de palavras-chave. Certo? Então, se eu tenho lá, vamos supor, padaria, irmão. Qual é a outra coisa que eu falei? Passagem. Não sei o que. Aí eu tenho aqui, ó. Padaria, irmão, passagem. Eu tô juntando as duas histórias, mas vamos supor que nesse texto tenha isso. Aí eu vou olhar para as palavras-chave e vou pensar assim, eu tenho que ir na padaria. Aí depois eu olho e vejo, irmão, aí o texto tá lá. Mãe, lembra da história do meu irmão? A gente tem que resolver aquele problema. Só que no meu texto aqui tem só lembra, irmão, resolver problema, ou só problema. Lembra, irmão, problema. É só isso que eu vou decorar. Só que quando eu decorar isso, eu sei tudo que eu tenho que falar. Porque eu já olhei para esse texto, eu já reescrevi esse texto. Eu vou saber. Então eu vou olhar para as minhas palavras-chave e vou ficar aqui assim. Mãe, lembra daquela coisa do meu irmão? A gente tem que resolver também o problema da passagem. Da viagem. Entendeu? Tipo, eu vou pelas palavras-chave saber o que eu vou dizer. Cada vez que eu olhar a palavra-chave, eu vou tentar dizer a frase toda. Se eu não tiver certeza que tá certa, eu vou olhar no texto original e vou conferir. Tá. Então eu não olho pro texto na minha cara. Eu olho só para as palavras-chave. São essas as palavras que vão ocupar minha memória visual. Aí que tá o problema. Porque quando você vai pra cena, você fica com o texto chapadão na sua testa. Entendeu? Que você só enxerga aquelas palavras no papel. Aí fica, eu tenho que falar tal coisa. Mãe, porque eu tenho que falar com o meu irmão e depois resolver o problema da passagem. Você sabe até o ponto da folha onde está cada palavra, não é? Não é para ter isso. Porque aí a gente vai agir de uma forma que não é humana. O ser humano pensa, raciocina e fala. Raciocina e fala. A gente não fala um texto decorado. Por isso é aqueles caras das campanhas políticas ali. Deus que me livre. Porque eles não se relacionam com o que estão falando. Entende? Então, eu tenho que saber, primeiro de tudo, e saber as palavras-chave. Quando eu repasso essas palavras-chave, olhando para o texto, eu vou pegando esse texto. Aí eu vou passar sem interpretar. Eu vou passar só para saber se eu estou sabendo as palavras. Aí eu vou dizer, tem que ir na padaria. Mãe, vamos supor que depois eu vou ligar para minha mãe nessa sequência. Mãe,
A gente precisa resolver aquele negócio do meu irmão e depois a coisa da passagem. E a gente tem que... Entende? Eu vou decorar essas palavras e vou passar essas palavras friamente, mecanicamente. Porque a interpretação é para a hora da cena. Se eu começar a interpretar a cena decorando o texto, fudeu! Não façam isso! Nunca façam isso! Porque se você fizer isso, você não é dirigível. O diretor não vai conseguir desmontar o que você fez. Se você decora o seu texto, eu preciso ir na padaria. Eu preciso ir na padaria. Eu preciso ir na padaria. Você quando falar assim, ele vai dizer, eu não quero que você fale assim. Eu quero que você fale bem displicente, uma coisa você... Tá. É difícil demais você desmontar um texto que está cristalizado. Então, quando você vai passar o seu texto, você tem que passar de forma branca, mecânica, robótica, qualquer nome, neutra, qualquer palavra dessa que signifique não interprete. Ok? Se você conseguir passar esse texto olhando para as palavras-chave, beleza, você abandona as palavras-chave e passa aqui na cabeça esse texto. Essa é a quarta parte. Eu vou começar a passar esse texto aqui na minha cabeça sem Interpretar. Vou assim, como se fosse uma sequência de números, 2, 3, 4. É tipo assim, não tem, aquilo não tem ainda. Eu quero saber se eu decorei as palavras, certo? Beleza. Não marco interpretação, não marco pausa, não marco intenção, não marco nada. Isso é para a hora da cena. Aí é que tá a graça, gente. Quando chega na cena, eu tô com o texto pronto, decorado, estou com o meu estudo feito, sei tudo que tá acontecendo e agora vamos brincar. Agora começou a brincadeira. E vocês ficam tudo nervoso, com medo de errar o texto. Ai, eu não vou saber. Ai, não interessa. O que a gente quer é o personagem vivo. É uma pessoa que raciocina, que escuta, que troca. Isso é ser gente. Então a gente precisa levar para a cena essa característica humana, viva, de reação. A gente precisa melhorar isso no Brasil, amores. Pelo amor de Deus. Os melhores produtos brasileiros ainda tem problema. Você vê que aquela falinha dura ali, aí o outro também aquela falinha meio dura, meio disfarçada que foi natural. Não é, porque a relação com o entendimento, com o estudo e com o texto ainda está superficial. Tem muitos atores bons, mas a maioria dos produtos ainda são produtos em que você vê que o texto, nossa senhora, é só aquilo que importa. Eu tenho que dizer essa fala, depois eu tenho que dizer essa fala, depois eu tenho que dizer essa fala. Eu acho que eu... Pelo amor de Deus, entendeu? Então não é isso, não é sobre isso. Vocês têm que entrar sem medo, entrar aberto para jogar, entendeu? Eu sei o que eu tenho que falar e tem que escutar e responder. E muitas vezes a gente vai precisar improvisar mesmo. Vai precisar quebrar alguma coisa, quando é permitido, né? Por exemplo, novela da Record não pode. Você vai ter que decorar do jeitinho que tá ali. Mas também sem marcar, tá? Porque na hora é que você vai sentir o clima. Na hora é que você vai responder alguma coisa e aquilo vai te afetar de determinada maneira. Entenderam? Então vocês têm que decorar o texto sem forma e deixar para brincar com ele na hora. Antes, o que você tem que fazer? Depois que você decorou, que você viu que você decorou, aí você vai começar a experimentar ele em casa. Mas você vai experimentar imaginando a situação acontecendo. Mas você faz de um jeito, depois você imagina a situação de outro jeito. Porque quando chegar lá na hora da cena, não vai ser do jeito que você pensou. Porque você não tem bola de cristal. É impossível prever o futuro. Então você não vai saber o que vai ser na hora da cena. Você só vai saber na hora. Então não adianta ficar projetando como que vai ser, como que eu vou falar, como que eu vou entrar, se eu vou sentar ou não. Porque quando chegar lá na hora, o diretor pode te botar numa situação completamente diferente. Ele vai mexer com você. Ele ainda vai te orientar. Então você não pode, você só tem que saber seu texto e a história, as circunstâncias. Falou? Chegou na hora, vamos lá. Vocês vão conversar aqui. Tá, eu tô esperando, vamos conversar. Eu quero saber de uma coisa. Então eu vou começar a falar. Vamos supor que tem a minha mãe lá na hora e eu vou falar com a minha mãe. Mãe, e aí? E o negócio do meu irmão que tem que resolver?
Aí ela vai me responder. Aí eu vou lembrar do resto que eu tenho que falar. Aí aquela conversa vai acontecer no momento presente. Não tenham medo de jogar. O texto é nosso aliado. Memorizem o texto depois de entender o personagem, de vivê-lo, de estar no seu lugar, porque vocês vão ter todas as razões para ir atrás do que vocês precisam. Vocês são o personagem. O personagem não é uma coisa externa. O personagem é você. Você ali dentro falando com a mãe por causa de um problema que você sabe qual é. É isso. Pegue para você em primeira pessoa. Memorize sem forma através de palavra-chave. Chegue na hora aberto para o jogo. Não projete a sua cena, você não sabe o que vai acontecer. Esteja aberto. Atuar é um grande luxo. Nós temos a vantagem e a oportunidade de trabalhar com uma coisa deliciosa, tá? Então, se divirtam fazendo. Vocês precisam se divertir. Não levem tão a sério. Não se levem tão a sério. Quanto mais confortável eu estiver, aberta para o jogo, gostando daquilo, melhor. É mais gostoso para mim, é mais gostoso para a cena, para qualquer pessoa que está assistindo. Entendem? Não se preocupem tanto. Entendeu? Ai, porque eu tenho que acertar. Não, meu filho, você é imperfeito. E que lindo todos nós somos. Precisamos ser imperfeitos e aceitar que somos imperfeitos. Nossos personagens são imperfeitos. Nossos personagens gaguejam, tossem, caem, se embananam, esquecem coisas e tudo bem. Mas a gente não vai perder o fio da meada, porque a gente não vai esquecer o que é que a gente está fazendo ali, por quê, o que que eu quero e o que que vai acontecer se eu não tiver aquilo. Entendem? Não tenham medo. O texto é nosso amigo e eu já sei de tudo, mesmo sem texto. Beleza? Matheus André, meu amor, que saudade. Vejo muito essa parte meio robótica no Belo. Que Belo, não sei se vê. Ah, tá. O Belo tá atuando, né, gente? É que eu não assisto. Oi, Roberto Grindelli, Elô Bueno. As palavras-chave fazem associação com o resto do assunto. Exatamente. Já respondeu. Fernanda, consulta o texto depois das palavras ou não? Ah, tá. A coisa do meu irmão. Adorei essa forma de memorização. Antes eu decorava uma frase e repetia ela. Depois eu decorava a próxima frase e falava desde o início. Só que aí fica muito duro. A gente tem que se ater ao que importa, a essência da coisa, tá? E a essência está nas palavras-chave. Se eu tenho isso comigo, eu vou saber dizer. Não tenham medo de fazer pequenos improvisos. Na maioria dos trabalhos a gente pode substituir uma palavrinha por outra. Não tenham medo disso. O que eles querem, o que a câmera quer é acreditar em você. Entendeu? O seu papel é não sair do personagem nunca. Se você errar, ninguém nem vai ver se você não sair do personagem. Não corte a cena, continue, vá em frente, confie. Não caia do cavalo. Enfrente a cena se divertindo como uma criança. Tá, amores? Beijo, Beth. Que bom que você gostou. Pois é, gente. A gente vê demais isso acontecendo. Sejam diferentes. Sejam aqueles que trazem leveza, jogo, improviso do como. O como é sempre o improviso. Certo? E vocês vão encontrar soluções aí. Experimentem e depois me contem, tá? Caso queiram estudar comigo, o treinamento contínuo eu vou começar em março, logo depois do carnaval. Tô formando uma turma toda quinta-feira à noite. A gente vai ter aula, todas as minhas aulas acontecem à noite, a maioria dos meus cursos. Das 7 às 10 da noite, são 3 horas de aula. Cada aula tem um conteúdo, por exemplo, tem uma aula inteira só sobre isso que eu tô ensinando para vocês. E aí os alunos fazem, voltam, eu acompanho. Então, a gente faz todo o curso ao longo de 5 meses, tá? Se vocês quiserem estudar comigo, me escrevam, falem comigo. Estou formando turmas para Mirim também, mas eu acho que não tem ator Mirim aqui na live. E vou fazer a imersão, a minha próxima imersão, que é aquele intensivo de 5 dias, todo mundo hospedado numa casa. Nós vamos filmar cenas, vai ser aqui no Rio de Janeiro, no mês de junho. Beleza? Qualquer coisa, eu tô por aqui, amores. E a gente se vê na próxima segunda. Beijo, espero que tenham gostado e que seja muito útil para vocês. Besitos!
Terça-noite, o quê? Obrigado pelas dicas que nos fazem profissionais melhores. Um prazer, querido. Você é muito boa, deve ser muito caro. Não, não é não. Você quer saber quanto é? 500 por mês. Não sei, isso é caro? Depende, né? Caro é uma coisa tão relativa. É uma formação que você tem. É uma formação que você tem. Porque você não volta a atuar como você atuava. Não é porque sou eu que ensino, não, gente. É a técnica e é uma forma de entender a atuação que precisa ser atualizada no nosso mercado. Eu estou aqui para isso, disponível e feliz em ensinar. Amo dar aula. Se você quiser, me procura, tá? Quando brinca com uma sobrinha de filho e mamãe, ela age tão natural e me faz agir tão natural nas historinhas. Chega a ser incrível o quão natural fica. Não entendi, Abel. Tu tá falando de quê? Quando brinco, com minha sobrinha. Isso. Brinquem. Se lembrem de quando vocês eram crianças. Criança brinca por brincar. Criança não brinca para dar certo a brincadeira, para ficar bonito, para ficar bem na fita. Criança brinca para se divertir. E vocês devem se relacionar com a cena dessa forma. Brinquem para se divertir. Atuem como quem brinca. Atuem na diversão, na leveza, no jogo. E fica sempre melhor. A boa atuação está na segurança que a gente tem, no despojamento, no relaxamento. Quanto mais segura eu estou, melhor eu atuo. Entendem? É por aí. Beijos! Mamãe vê vocês próxima segunda. Obrigada por terem vindo. Beijão.